Vocês estão sendo a turma menos participativa das aulas. Então, vamos lá. Apostila, página 7, por gentileza. Oi, Letícia, tudo bem? Seja bem-vinda à minha aula, Letícia. Faz tempo que você não aparece. De quem é essa foto que aparece? É de um colega seu ou é de um artista? Letícia, você já tem a apostila do oitavo? Do quarto bimestre? Ok. Então, eu vou pedir para você fazer as atividades no caderno, tá? E depois você tira a foto e me envia, tá bom? E eu vou pedir uma coisa para todos vocês, que não enviem o link da aula para outras pessoas, tá? Que não são da escola. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, embora eu não tinha aula, uma pessoa, né, tentou entrar em uma live minha. Só que como eu não tinha aula, então ele não teve como entrar, mas fica registrada a tentativa de entrar. Então, não passem o link das aulas dos professores para colega, para vizinho, para primo, para ninguém, porque as aulas são particulares para vocês, tá bom? E isso pode gerar um problema sério para nós, professores, e para vocês, alunos. Tá? Então, não passem o link das aulas para quem não for da nossa turma, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu pus para gravar. Coloquei. Vamos começar. Leia atentamente o texto a seguir. Foi Aristóteles quem classificou as esponjas como plantas na Grécia Antiga, mais ou menos em 350 a.C. Nesta época, também começou a utilização de uma espécie de esponja para esfregar a pele durante o banho, método usado até hoje, mesmo com a industrialização de esponjas artificiais. A classificação no reino animal só se deu no século XVIII, depois dos poríferos terem sua fisiologia estudada e reconhecida como sendo a de um animal. Então, olha só quanto tempo levou para as esponjas deixarem de ser planta e ser classificada como animal, né? Então, foram muitos anos, né? Põe e coloca ano aí, né? Foram praticamente aí quase que 17 séculos, ou mais de 17 séculos, quase 20 séculos, para ela ser classificada como animal. É bastante tempo. Sobre algumas características encontradas nesse grupo animal, marque C para as afirmativas corretas e I para as afirmativas incorretas. Converta as frases incorretas em corretas e registre-as nas linhas a seguir. A. O nome do grupo poríferos está relacionado com o grande número de poros existentes no corpo desses animais. Então,
Exatamente, são poríferos porque tem muitos buraquinhos, então, correta. As esponjas são animais com tecidos complexos e esqueleto formado por espículas ósseas. Não está correto porque não são tecidos complexos, tá? E sim, o esqueleto é formado por espículas, mas não são tecidos complexos. Os poríferos dependem da água para se nutrir, uma vez que filtram pelas pequenas partículas orgânicas que servem de alimento, né? Então, conforme vai passando a água, eles vão pegando as pequenas partículas que ficam ali na água e é o que ela vai se alimentar, tá bom? Então, correta. As esponjas adultas são capazes de nadar livremente. Não. Quem nada livremente são aquelas que estão, são as jovens, né? Acabou de ter lá a união do espermatozoide e dos óvulos, né? Então, ela vai formar uma larvinha, vai nadar e vai se fixar. Então, ela não tem essa capacidade aqui de nadar, ok? Então, é incorreta. Então, aqui, na B, como é que ficaria? Então, as esponjas são animais simples, sem tecidos verdadeiros, com esqueleto formado por espículas ou espongina. D, né, que também está incorreta. As esponjas são animais fixos aos substratos. Apenas suas larvas podem nadar. 2. Uma característica marcante dos poríferos é a presença de A. Uma substância urticante utilizada na defesa de captura de alimentos. Não, quem tem essa substância urticante são os quinidários, né? As medusas. Diferentes tipos de tecido, não, porque ele tem tecido simples. Eles possuem coanócitos, células com função de filtração, correto, né? Muitas espécies na forma de medusa. Não, porífero não tem forma de medusa, são os quinidários que têm. Esqueleto que possibilita a formação dos recifes, também não. Então, somente a C que está correta. 3. Leia atentamente o texto a seguir. Estes animais do filo porífera alimentam-se por filtração de água e têm sua fisiologia baseada apenas em aproximadamente 20 tipos de células. Sem órgãos nem tecidos desenvolvidos, possuem até mesmo características de seres unicelulares, por permanecerem fixas no solo e estão expostas às alterações do ambiente, e graças à sua sensibilidade, conseguem registrar tais alterações. São excelentes filtradores, chegando a filtrar até 24 mil litros de água por quilograma por dia. Então, vamos lá. De acordo com o texto e seus conhecimentos, responda as questões propostas. O que são bioindicadores, né? Bioindicador, ele indica, é um indicador biológico de que a água daquele lugar ou que o ar daquele ambiente não está poluído. Como esses animais são bastante sensíveis, qualquer tipo de poluição, qualquer alteração, vai refletir na sua vida, ele morre, né? Eles são muito frágeis. Então, são organismos que indicam o estado do ambiente, refletindo as alterações do seu habitat. Então, se você tem uma região que tem esponja e, de repente, as esponjas começam a desaparecer, é porque está chegando alguma contaminação naquele local e está impedindo a sobrevivência desses animais. Então, você precisa tomar medidas protetivas, né, e medidas para eliminar essa contaminação desse ambiente, né? Quais as características dos poríferos que fazem deles bioindicadores, né? Por serem filtradores. Então, imagina, se você está em um lugar, né? Você só filtra aquela água limpinha, que tem só os micro-organismos ali que você se alimenta. De repente, você tem um acidente aí, um cargueiro de petróleo. Quando ele filtrar, que vier aquela massa de petróleo, aquela massa se bem que o petróleo ele flutua, mas porém
os resíduos que tem ali, ele libera na água, tá? Então, essa esponjinha aqui, quando ela filtrar, que ela sentir essa poluição, isso acaba intoxicando ela e ela acaba morrendo, tá? Então, por isso ela se torna um bioindicador. Se você jogar, por exemplo, esgoto nessa região, né? Quando ela filtrar, as toxinas presentes nesse esgoto vai acabar matando a esponjinha, né? E aí você tem um ambiente contaminado e você vai ter a indicação de que você está deteriorando aquele ambiente aquático, ok? 4. Observe as ilustrações e depois responda às questões propostas. A. Quais são os processos realizados pelas esponjas que estão indicados nas letras A e B, respectivamente? Então, aqui tem esse desenho A e aqui B. No A, você vai ter aqui a reprodução por brotamento. Então, olha só, você tem a esponjinha aqui começa a sair um brotinho, né? Aqui você já tem um brotinho já grande, esse brotinho ele vai se soltar daqui, vai cair no solo e vai formar uma nova esponja, tá? Ou pode ser que ele permaneça aqui, ele continue se desenvolvendo aqui, mas unido, é uma nova esponja, mas ela permanece unida. Então, pode acontecer essas duas possibilidades, tá? E aqui você tem, né, uma esponja, né, que aconteceu aí uma desagregação, né? Vamos supor aqui que caiu um pedaço, na região, tinha uma embarcação, essa embarcação derrubou alguma coisa pesada, caiu, destruiu, quebrou tudo, espedaçou essa esponja. Então, os seus pedaços, eles vão se regenerar, né? Vão se regenerar e vão formar, cada pedaço vai formar uma nova esponja, tá? Então, você tem esses dois processos aí. Então, brotamento e regeneração. Tudo bem? Explique como ocorre a reprodução nos poríferos, né? Então, você tem duas formas, você tem a forma assexuada e você tem a forma sexuada. Aqui ele está mostrando duas maneiras de forma assexuada, certo? A forma sexuada, você vai ter aí, ele vai liberar na água os espermatozoides, vai ter a esponja que vai liberar os óvulos, esse espermatozoide, esse óvulo, vão se unir e vão formar uma pequena larva. Essa pequena larva vai nadar, vai cair no solo e vai formar uma nova esponja, né? Então, aqui ó, ele está falando, ó, na sexuada, os gametas são lançados na água e entram por meio dos poros no corpo de outra esponja, onde realizam a fecundação. Mas não vai ficar grávida, não, tá? É isso que acontece. Vai formar uma larvinha e a larvinha vai sair nadando e vai achar outro lugar para ela se desenvolver. 5. Todo mundo está entendendo até o momento? Alguém tem alguma dúvida nessa questão dos poríferos? E aí, no dia da prova, se alguém falar, professora, por favor, me explica o que é um porífero, aí eu vou falar, sinto muito, o dia que eu podia explicar, você não quis saber. Gente, eu não estou conseguindo abrir o chat. Alguém pode ler para mim o que está escrito, por favor? Ele tá. Eu acho que ele falou que tá entendendo, pera. Ah, então tá bom. Todo mundo está entendendo? Ele tá com dúvida, professora. Não entendi. Ele disse que tá com dúvida. Tá. Qual que é a dúvida dele? Fala para ele abrir o microfone e falar. Ele não escreveu qual é a dúvida. Hum. Ah, tá. Ele falou que tá entendendo. Ele colocou no chat depois que você falou se alguém tava com dúvida. Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou continuar, tá? Mas se vocês tiverem com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, me chamem, tá bom? Então, os queridários. Tem hora que abre, tem hora que não abre o chat, é uma loucura.
Os quinidários são animais aquáticos que apresentam formas diferentes de acordo com o modo de vida. Observe as ilustrações que representam essas formas em corte longitudinal. O que é um corte longitudinal? É quando você corta aqui, ó, você tem ela inteira, você passa a faca e corta assim, ó. Então, olha só. Estão vendo a minha garrafa? Conseguem ver? Sim. Sim. Se eu pegar e cortar ela aqui no meio, de cima para baixo, é um corte longitudinal. Agora, se eu pegar e cortar ela ao meio, eu tenho um corte transversal. Então, o corte longitudinal, eu peguei e cortei as duas de cima para baixo. Então, aqui eu tenho um e aqui eu tenho dois. Então, como são denominadas as formas 1 e 2? 1 é forma de pólipo, também pode ser chamado de hidra, tá? Ou o formato 2, que é o formato de medusa, ok? B, escreva a seguir quais são os animais representados, né? Então, como eu disse aqui, ó, pode ser chamado de hidra ou anêmona, tá? E aqui a gente tem a água-viva ou medusa. Em relação à sobrevivência no ambiente, qual a vantagem que a forma 2 tem sobre a forma 1? É que essa forma aqui, ela sai passeando pelo oceano e ela tem mais chance de conseguir alimento. Agora, aqui, ela depende do que cair aqui, né? Se não passar nenhum peixinho aqui, ela não come. Agora, se passar um, vira almoço, né? Embora, lembram que alguém assistiu aí o filme Procurando Nemo? Eu. Quem mais? Procurando Nemo é um filme bastante famoso, né? Ele foi lançado, se eu não me engano, acho que em 2002. Minha filha era bem pequenininha. Foi o primeiro filme que ela assistiu no cinema. O Nemo, né, e o Marlin, o pai do Nemo, eles moram aonde? Em uma anêmona. Em uma anêmona, isso mesmo, né? Em uma anêmona. E o que é a anêmona? É esse daqui. Professora, você não acabou de falar que a anêmona come o peixinho? Come. Só que o Nemo, ela não come. Por quê? Porque o Nemo, como ele é um peixinho bem pequenininho, ela oferece para ele abrigo e proteção, né? E ela vai acabar se alimentando dos micro-organismos, das sujeirinhas que vem grudado nele. E quando vem algum predador aqui atrás dele, acaba virando o almoço da anêmona, né? Mas a maioria dos animais não entram aqui, por quê? Porque nos seus tentáculos tem aqui as substâncias, os quinidócitos, que liberam aí substâncias urticantes que paralisam o animal, e aí ela acaba se alimentando deles, né? Então, por isso que ele consegue sobreviver aqui. E ele tem como se fosse um revestimento, uma película, né, um muco que reveste a sua pele e que não permite que ele ative esses quinidócitos, né? Então, ele não se machuca quando ele morando aqui. A gente chama isso de relação de simbiose, né? Ele ajuda ela e ela ajuda ele, né? A gente pode dizer aí que é uma associação de protocooperação. Um ajuda o outro. Em relação à sobrevivência no ambiente, qual a vantagem que a forma 2 tem sobre a forma 1? Ah, eu já falei, né? No caso da reprodução e na procura de alimentos. 6. Na época do verão, aumenta a frequência de acidentes com quinidários, principalmente águas-vivas. Leia algumas recomendações para tratar das lesões causadas por esses animais. Lavar o local ou fazer compressas com água do mar gelada.
Aplicar vinagre, né, lavar o local e fazer compressas ou aplicar uma pasta de vinagre e farinha de trigo. Graças a Deus eu nunca tive nenhum acidente com água-viva, mas na minha família eu tive meu irmão, minha sobrinha, eu tive algumas pessoas na minha família que se acidentaram. E que por azar deles eu estava por perto e eu já sabia o que fazer. Então eu apliquei, né, o vinagre no lugar, mas eu vou falar, dói. Por que que tem que aplicar o vinagre? Essa substância urticante que ela libera, esses quinidócitos, ele é uma solução de hidróxido de sódio. Então, é uma solução básica, tá? E causa uma queimadura terrível. Arde muito, dói muito, fica bem vermelho. Quando você aplica o vinagre é uma substância de característica ácida. Quando você aplica ele, ele vai neutralizar aquela substância. O problema é que, como você já está com o local sensível, já está machucadinho, vai arder bastante. Mas dali a pouquinho você já não sente mais nada, porque ele passa, né? Neutraliza, passa, e aí não forma nem bolha, nada. Se você não passar, você vai ficar com vários dias com essa queimadura, pode formar bolha, é igual queimadura de fogo mesmo, né? Fica bem dolorido. Mas dessa forma você consegue evitar aí a queimadura. Então, quais são as células do quinidário responsáveis pelas queimaduras? O quinidoblastos, tá? Então, os quinidoblastos liberam aí o que a gente chama de quinidócitos, né? Que são aí essas soluções. Qual a importância dessas células na vida do quinidário, né? Então, captura de presas e defesa. Lembram quando a Dory e o Nemo vão e o Marlin, eles vão passar pela fenda e ele fala, não, não vamos por baixo não, vamos por cima que é de boa. E aí quando eles vão por cima aparece um monte de água viva, né? E a Dory acaba ficando presa aqui nos tentáculos, porque ela acaba levando uma grande quantidade, né? Cada um desses tentáculos aqui libera uma grande quantidade desses quinidócitos, né? Dessa substância urticante, e acaba paralisando ela. Se ele não tivesse tirado ela de lá e salvado ela, ela teria morrido lá, teria virado almoço de medusa. A medusa, ela é um bicho perigoso? Muitíssimo perigoso, tá? Dependendo do tamanho dela, tem algumas que pode chegar até, acho que 1,5 m, 1,20 m de diâmetro, são bem grandes, pode matar uma pessoa, né? Então, é bem perigoso. Ou se você estiver em um lugar que tem muitas, por exemplo, aí de 50 centímetros, né? Então, ó, tem aqui essa régua, aqui tem 30. Se eu tiver em um lugar que eu tenho várias desse tamanho aqui de diâmetro, de 30 centímetros de diâmetro, dependendo da quantidade que tiver, pode matar uma pessoa, né? Existe um filme, Sete Vidas, acho que é isso, acho que é Sete Vidas, que é como Will Smith, né? No final do filme, ele comete suicídio. De que forma? Ele coloca água com gelo, né, em uma banheira, e ele despeja lá dentro, acho que cinco medusas grandes, né, que tem mais ou menos uns 50 centímetros de diâmetro cada uma. E ele entra lá dentro, e ele acaba morrendo por conta da quantidade de medusa que tem ali, né? Elas grudam nele com esses tentáculos aqui, todos eles liberando uma grande quantidade de substância urticante, acaba dando uma parada, né? Cardiorrespiratória, e ele acaba morrendo, então, por conta do excesso aí dessas substâncias, ok? Bom, aqui eu termino esse conteúdo.
Vou interromper aqui o compartilhamento.